Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Peguem o livro, abra aí na página 33 a 38 e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre dois sólidos geométricos, certo? Que é os prismas e as pirâmides, tá? Então vamos lá. Mas o que é um sólido geométrico? Vamos saber? Sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no ar. Então, olha só. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Nós temos aí um cubo, certo? Na primeira imagem. E nós temos uma pirâmide, tá? Então, vamos lá. Mas por que ela é tridimensional? Olha só. Nesse cubo aqui, eu posso mostrar para vocês, ó. A largura dele, tá vendo? A largura, vou colocar um L. Nós temos aqui a altura, que eu vou definir como o A, certo? E nós temos aqui o comprimento ou profundidade, vou colocar comprimento, certo? Então, aqui nós podemos defini-lo em três partes. Eu vejo três partes, olha só. Aqui está o cubo. Então, eu tenho nele altura, largura e comprimento. Então, quando eu falo tridimensional, é porque eu vejo três coisas nele: largura, altura e comprimento. Então, por isso que eu chamo de tridimensional. Porque tri se refere a três. Então, aqui eu tenho três coisas, tá vendo? Altura, largura e comprimento. Então, essas figuras aqui, elas são tridimensionais, certo? Eu posso ver todos os lados dela, ó. Tá vendo? Eu posso mover essa peça na minha mão. Olha só, aqui. Tá vendo? O cubo, eu posso mover esse cubo. Tá vendo? Olha só. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, nós vamos estudar hoje os sólidos geométricos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Os poliedros são partes planas e podem ser classificados em prismas e pirâmides. Claro que existem vários tipos de poliedros, tá, gente? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, eu trouxe para vocês um cubo, certo? Para me mostrar, fazer exemplos para vocês. Eles são compostos por faces, arestas e vértices. Então, olha só. Esse cubo que vocês estão vendo aqui, ele tem faces, ó. Tá vendo? Ó, ele tem faces, certo? Então, as faces são essas partes aqui, ó. Tá bom? Essa aqui da frente, essa, entendeu? Nós temos várias faces. Então, o cubo, ele tem várias faces. E também nós temos as arestas. Olha só, as arestas são esses segmentos de retas aqui, ó, que temos aqui, ó. Tá vendo? Olha só. São todas arestas. Opa, são arestas, tá vendo? Ó. São esses segmentos aqui que formam as arestas, ok? De todo o cubo. Então, vamos lá. Agora, os vértices, eu tenho aqui a união das arestas, certo? Ele está entre a união das arestas, entre o encontro delas, tá vendo? Aqui eu tenho uma arestas, ó, e aqui eu tenho outra. Então, ó, ele está no meio aqui, ó, tá vendo? Ele fecha as arestas, ok? São essas pontas aqui, ó, no nosso cubo, ó. Olha só. Tá vendo? Esses, ó. Essas são os arestas, ok? Então, vamos lá, continuando aí. Olha só. Face. As faces são cada um dos lados que o formam, podendo ser triângulos, quadrados, retângulos, entre outros. Então, assim, pode ser várias figuras. Igual aqui. Aqui eu tenho o prisma, ou a pirâmide, certo? Essa pirâmide, ela também tem as faces dela, ó. Tá vendo? Ela tem várias faces, ó. Tá vendo? A mesma coisa é o cubo. Ele tem várias faces. Então, vamos lá. Continuando aí. Opa. Agora, as arestas. As arestas são os segmentos de retas que formam cada uma das suas faces. Então, assim, ó,
Cada segmento de reta aqui, ó, que eu fecho, forma uma face, tá vendo? Aqui é uma face. Se eu fechar aqui, ó, com outras arestas, ó, formei outra face, tá vendo? E assim vai. Então, vamos lá, continuando aqui. E agora nós temos os vértices. Os vértices de um poliedro são os pontos de encontro entre cada uma das arestas. Então, olha só, as arestas, elas estão aqui, ó. Então, quando ela encontra com essa outra, existe esse ponto aqui, que são os vértices, tá bom? Ó, é o encontro das arestas, tá vendo? Então, todos esses encontros aqui formam os vértices, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui nossa aula. Olha só, neste exemplo, usamos o cubo. Eu trouxe esse exemplo para você do cubo, certo? Para mostrar o cubo para vocês. Então, olha só. Aqui, no nosso exemplo, nós temos assim. Ele possui 6 faces. Então, o cubo, ele tem 6 faces aqui, tá? E ele tem 12 arestas. Ele tem 12 arestas, certo? E tem 8 vértices, ok? Ele tem 8 vértices, tá? Agora, olha só, eu trouxe essa imagem aqui porque vai ter uma lição no livro de vocês que vai pedir para vocês identificarem, tá? Então, lembra quando a gente foi montar esse dado aqui? No nosso livro, ele estava dessa forma aqui, ó, certo? Ele estava representado dessa forma. Nós fomos lá, recortamos e começamos a colar. Depois que nós colamos, ficou assim. Lembra? Olha só. Ficou um cubo, virou um cubo, tá vendo? Então, aqui, o cubo que nós formamos, ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Qual a diferença entre prisma e pirâmides? Qual será? Vamos saber. Olha só. Nos prismas, há 2 faces idênticas, que são chamadas de base. Então, olha só. Nós temos aqui, nessas imagens aqui, a base. A base é onde eu coloco minha figura aqui, ó. O meu sólido geométrico aqui, ó. Eu posso virar. Aqui eu tenho a base superior e a base inferior, certo? É essa base que mantém a minha figura em pé, tá vendo? Então, olha só. Aqui eu tenho a base superior e a base inferior, tá vendo? Ela tem o mesmo formato que a base superior, olha só. Elas têm o mesmo formato. Então, olha só, aqui eu tenho, ó, o mesmo formato a minha base, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó. Tem o mesmo formato minha base. Então, essas 3 figuras, elas são prismas. Por quê? Porque elas têm 2 bases, tá? Elas têm 2 bases idênticas, iguais, tá vendo? Os formatos iguais. Então, o prisma, ela tem 2 faces idênticas, que são chamadas de base. Então, ela tem 2 bases, certo? A superior e a inferior. Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Eles também são nomeados, os prismas, conforme suas bases. Então, olha só. Aqui são figuras, são todos prisma, tá? São sólidos geométricos. Então, olha só. O prisma, eu tenho aqui o prisma triangular. Observem bem, tá? Que nós vamos fazer uma atividade. Então, prestem atenção. Nós temos aqui o prisma triangular. Olha só, ele tem o formato, a minha base, tá na forma de um triângulo, ó. E são idênticas, iguais, tá vendo? São iguais. Então, olha só. A minha base superior e a minha base inferior, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Prisma quadrangular. Então, aqui, ela tá vendo? Ela tem o mesmo formato, a minha base. Elas são idênticas. Aqui é a mesma coisa, ó. Prisma pentagonal. Tá vendo? A minha base. Então, todos esses aqui são prisma, tá? Porque eles possuem 2 bases idênticas.
Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, as pirâmides têm apenas uma base. Então, aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, tá vendo? Eu tenho essa pirâmide aqui, ó. Ela tem apenas uma base, que é essa aqui que ela está apoiada nos meus dedos, ó. Tá vendo? Ela só tem uma base. A outra, ó. Tá vendo? A outra é essa ponta aqui, ó. Se eu virar a minha pirâmide, ela não vai ficar em pé, ela vai cair, tá bom? Então, a pirâmide, ela possui apenas uma base, tá? Então, aqui, ó, essas figuras. Observem aqui. Elas só têm uma base, ó. Elas têm apenas uma base, tá vendo? Cada uma delas tem uma base, ó. Observaram aí? Então, vamos lá. Então, prismas tem duas bases idênticas e as pirâmides têm apenas uma base, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ó, as pirâmides, elas também são nomeadas conforme suas bases, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui essa base aqui, ó. Essa base é triangular, tá vendo? Nós temos aqui quadrangular e nós temos aqui pentagonal, ó. Certo? Apenas uma base. Então, pirâmide possui apenas uma base. Não esqueçam. E elas são nomeadas de acordo com a sua base, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Aqui eu trouxe imagens de prismas e pirâmides. Tá vendo? Então, observe. Aqui ela só tem uma base, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho duas. Os prismas, eles têm duas bases idênticas, tá vendo? Ó? A minha base aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho outra. E assim vai, tá? Então, vamos lá. Olha só, ainda no livro de vocês, na página 36, temos assim. Marque com um X a caixa cuja forma se assemelha a um prisma de base triangular. Então, olha só, gente. O prisma, ele possui duas bases. Aqui nós temos essas caixas que têm duas bases, tá? Então, as bases delas são iguais. Então, olha só. Só que nós estamos procurando aqui, nessas imagens, um prisma com base triangular. Então, o único prisma que eu tenho aqui com a base triangular é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, triangular, tá vendo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, aí no livro também nós temos essa atividade aqui, que ela fala assim, ó. A união das figuras planas dadas nos itens a seguir formam os poliedros. Marque com um X o poliedro que podemos formar em cada situação. Então, olha só, aqui nós temos 3 poliedros, certo? Ou seja, 3 sólidos geométricos. Então, vocês vão observar essas figuras planas aqui, ó. Olha só, nós temos essas figuras planas aqui, ok? Gente, olha só. Essas figuras planas, eu só vejo nelas, ó, a altura e a largura. Então, eu vejo a altura e largura, ok? Aqui é o A, deixa eu ajeitar aqui. E a altura. Então, aqui eu vejo só duas coisas. Então, eu chamo elas de bidimensional, ok? Porque ela só tem duas dimensões. Então, na figura plana, eu só vejo a altura e a largura, tá certo? Então, vamos lá. Já nos sólidos geométricos, eu consigo ver altura, comprimento e largura. Por isso que ela é uma figura tridimensional, tá? Então, vamos lá. Olhando essas imagens aqui, ó, essas figuras planas que temos aqui, você observando elas, quais desses sólidos geométricos aqui eu posso formar usando essas figuras planas aqui? Vamos ver. Pensem aí. Eu vou dizer, tá? A do meio. Se eu juntar, colar todas essas partes aqui, eu vou formar esta aqui, ok? Então, vamos lá. Continuando aí.
Olha só que legal! Agora é com você. Realize as atividades das páginas 33 a 38 no livro. Qualquer dúvida é só chamar a tia, tá bom? A nossa aula está disponível lá no nosso canal do YouTube, lá no nosso site Tec Educar e no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, até a próxima.